Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada no tema visto em Marcos 16:16, onde Jesus fala que se eu não for batizado, não posso ser salvo. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você que é novo convertido, ou que é membro de igreja que se diz cristã, procure se batizar, porque muitos de vocês tomaram apenas banho de água, principalmente lá no catolicismo romano, como eu. Muitos têm esse tipo de ensino, igual o catolicismo, que você desde criança já se batiza, né? Miudinho, de 6 meses de idade, de 1 ano de idade já se batiza. Então esse batismo nunca valeu de nada, batismo de criança, por quê? Primeiro, nunca você vai ver na Bíblia alguém sendo batizado na época da idade de criança. Só tem adultos se batizando, ou então pessoas que já entraram na idade da razão, ou melhor, jovens, adolescentes que começam a entender o texto que lemos hoje de Marcos 16:16. Enquanto ele não entender, ele não pode ser batizado. Por isso que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, uma criancinha de 6 meses, você nunca pode dizer para ela na hora do batismo: você crê? Tu acredita, Wagner, com 6 meses de idade, vai se batizar nasci faz 6 meses. Minha netinha agora que tem 3 meses de idade, se fosse no catolicismo romano, já tinha se batizado, ou já estava perto de se batizar. Aí você chega para ela e diz: Diana, o nome dela é Diana, você quer se batizar, Diana? Porque tem que a pessoa querer, porque é ela que tem que mergulhar. O batismo é um mergulho dela, não é mergulho de ninguém, é dela, porque é ela que vai ser salva. E segundo, uma criança, ela é pura. O batismo é para a água fazer efeito nela, né? Então uma criança não precisa, porque ela já é pura. E Jesus disse em Mateus 5:8, somente os puros de coração verão a Deus. Significa que se Jesus voltar hoje, todas as crianças do planeta vão sumir literalmente. Quem? Todas as crianças que ainda estiverem num padrão chamado pureza. Vocês sabem que tem criança aí, irmão, de 3, 4 anos de idade, que o pai e a mãe já ensinam um monte de bandalheira, o mundo ensina através do celular um monte de doidice. Muita criança perdendo a pureza muito cedo, tá cheio de criança rebelde, ímpia, muito cedo, porque a criança desta geração, ela fica perdida na visão de Deus desde cedo, como diz o Salmo 53:1 em diante, diz: alienam-se os ímpios desde a madre, tornam-se ímpios desde que nascem. Está se falando uma família que não tem valores, que não passa valores desde que seus filhos nascem, e vai ser ímpio para sempre. Então muitos aprendem coisas de ímpio desde cedo e perde a pureza muito cedo, e o diabo diz: vai te batizar como criança. Não adiantou, eles precisam de um mergulho. Então isso só se for de verdade uma pessoa que escolheu. O batismo é uma escolha pessoal da pessoa. Por quê? Porque ele vai ter que mergulhar. Ele que vai ter que mergulhar, não é o pai dele, não é a mãe dele, não é fulano, não é ciclano, é ele. Quero falar de mergulho. Vocês já ouviram falar daquele hino que uma cantora brasileira chamada Cassiane canta, né? Um hino dos primeiros que ela lançou, antigo, muito antigo esse hino, que ela diz assim, ó: eu quero mergulhar. Vou desligar aqui meu som.
Ele diz: eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. É a voz dela. Eu não tenho voz, eu vou só tentar te dar a mensagem que está nesse hino, que é tudo que nós vamos falar aqui. Aí ela diz assim: e onde esses rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei. Ponto. A outra mensagem que vem nesse hino não importa muito para nós. Importa o que ela disse aí. Eu vou ligar de novo o fundo. Importa o que ela disse aí quando falou e cada vez mais fundo eu mergulharei. Esse é o batismo. Esse é o propósito do batismo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus na Bíblia, ele é comparado com uma fonte cheia de água, tá? Lá em João 4, Jesus disse que, no verso 14, ele disse: quem beber da água que eu lhe der, vai tornar nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então Deus tem uma fonte que Ele quer dar para as pessoas. E para quê? Para jorrar para a vida eterna. Do mesmo jeito, tudo é uma comparação, irmão, é uma parábola. Essa questão de dizer mergulha na água, é uma fonte, Deus é o rio, e a palavra dele é a água. Tudo isso é uma comparação que Deus faz. Que comparação? Que acontece no mundo invisível, no mundo espiritual, quando o propósito da pessoa que se batiza é mergulhar na água. Porque a água simboliza o quê? A palavra de Deus, que vamos estudar aqui, tá bom? Então, meus irmãos, só pode biblicamente ser batizado como foi batizada a igreja primitiva. Primeiro os pregadores pregavam, ensinavam, depois batizavam. E a pessoa acreditava, não precisava dizer: tu é gay, vem te batizar. Como tem igrejas só para homossexuais, né? Pastores gays que nunca largaram de ser gay e estão abrindo igrejas, tem muitos membros que se batizam nessas igrejas. Não, nunca os pregadores disseram: você tem 2 esposas, então você não pode se batizar. Você vê aí a pregação de Pedro, né? Em Atos 2, quando ele prega arrependei-vos. Então o batismo começa com isso. Você tem que buscar na Bíblia a palavra arrependei-vos, né? Que está lá em Atos 3:19. Ele diz: arrependei-vos e seja batizado. Então começa aí, o batismo é com o arrependimento. Todas as pessoas que se entregam para o batismo, mas que estão na Bíblia, elas se batizaram por causa do arrependimento. Agora anote, irmão, o que é o arrependimento e olhe o que significa o verdadeiro batismo, que é o mergulho. Quer dizer, ir no profundo da palavra. Isso aqui é o mergulho. Eu agora vou buscar, vou batizar, porque eu vou me conscientizar que agora eu vou mergulhar nas Escrituras, porque através do que está escrito na Escritura Sagrada, eu vou ter um profundo relacionamento com Deus, por causa do conhecimento acerca de Deus, que eu vou ter daí para frente. Então esse mergulho é exatamente para começar a mostrar o meu arrependimento. Então quem não tem nova vida é porque não tem arrependimento como cristão.
porque o arrependimento traz a nova vida, é o primeiro passo. É ele que vai se batizar, dizer eu quero a nova vida. E Deus, que entendeu isso, sabe que ele, a partir de agora, o procedimento é diferente do ímpio, porque ele vai ser ensinado através da Escritura, vai ter um ensinador verdadeiro daí para frente, no lugar onde ele vai estar, para fazer aquele arrependimento valer. Porque tem gente que se arrepende apenas naquele momento, e dali para frente a vida continua como ímpio, como Judas. Judas também foi batizado, assim como todos os discípulos de Jesus foram batizados, mas no meio deles tinha Judas. Lá na frente, em Lucas 22:3, entrou Satanás em Judas. E lá em João 17, Jesus disse: Pai, de todos que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Lucas 17:12. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então Judas, depois da morte, ele já tinha morrido ali em João 17, o Judas, ele morreu, e Jesus chamou ele de filho da perdição, quer dizer, morreu perdido. Então tem gente que o batismo não vai adiantar, igual o batismo de Judas. Por que, meu irmão? A Bíblia diz que ele pregou o Evangelho, lá em Mateus 10:1 em diante. Jesus mandou ele e os outros discípulos pregarem, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, e ir para todo mundo pregando. Só que aqui em Marcos 16, Judas não estava mais. Esse 16, Judas não estava, já tinha morrido. Mas lá em Mateus 10:1 em diante, foi o início da pregação dos discípulos. Jesus disse: vamos e pregue. No meio estava Judas. Então ele teve também o dom de expulsar demônio, curar enfermo. Deus capacitou eles. Então cuidado, porque tem muita gente que tem dons espirituais, é usado com dom, mas não é salvo por causa do mergulho. Faltou o mergulho. Tem gente que canta, que prega, mas não teve um mergulho. Isso é um problema gigante para o relacionamento com Deus. Amém?